Oi gente, tudo bem? Me chamo Sara, tenho 21 anos e eu sou escritora independente. Então eu tô começando esse canal aqui pra falar sobre livros, pra apresentar pra vocês minhas ideias, os meus livros. E se vocês se interessarem, vocês já podem se inscrever aqui embaixo, tá bom? Então, eu já tenho um livro publicado, sim, Por Trás das Câmeras. Ai gente, esse livro é muito lindo, para. Olha só. E sim, eu publiquei ele sozinha, tá bom? Pra vocês darem uma olhadinha aqui, ó. A sinopse. Ai, meu Deus. Tá bom, mas não é hora de mostrar ele, porque nesse vídeo eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, né? De como eu saí de tentar publicar com uma editora, porque eu tentei publicar esse livro como editora, mas não deu certo, né? Porque, gente, é muito caro, de verdade. É muito caro pra publicar como editora. E você vai ver na minha trajetória que eu tentei desistir muitas vezes e ainda bem que eu não desisti, porque, gente, pegar o meu livro aqui, poder ver ele, segurar ele, é muito gratificante, de verdade. De verdade, então esperem aí pra vocês acompanharem essa minha trajetória de escritora independente até a publicação do meu primeiro livro. E eu vou mentir, tá bom? Se eu não disser que eu não fiz a capa. Eu não fiz a capa, tá, gente? Não, eu não fiz a capa e nem a diagramação, porque eu não sabia de um detalhe que eu vou passar aqui nesse vídeo, tá bom? Eu não sabia de um detalhe e agora eu sei, eu posso passar pra vocês essa informação. Mas a diagramação não é tão difícil de fazer. Leva um tempo, sim. Leva um tempo, mas Gente, você não vai ter que pagar nada pra publicar o seu livro, certo? Então, vamos lá. Vou começar o vídeo, começando a minha jornada. E eu tenho que começar lá do começo, certo? Quando eu tinha ali meus 10, 12 anos, que eu assistia novelinha, gente. Novelinha no SBT. E eu lembro de assistir, só que eu não só assistia. Eu vi ali uma cena, vamos dizer assim, eu chamo de ramificação. Uma ramificação de cena. Uma cena acontece de um jeito, mas ela poderia ter acontecido de outro jeito, certo? E com todos os episódios da novelinha, eu comecei a escrever a minha própria, sabe? Tipo, a minha própria novelinha fora daquela. Com uma única ideia. Tipo assim, eu só vi ali uma parte que eu falei, não, poderia ser de outro jeito isso aqui. Então, e eu escrevi literalmente. Gente, sério, eu escrevi, eu passava a noite toda. Isso com o quê? 10, 12 anos de idade, enquanto outras crianças brincavam na rua, eu tava dentro de casa com meu caderno da escola, tá? Detalhe. E eu tava escrevendo ali. Gente, minha mão doía, sério, de verdade. Eu escrevi ali só as falas por cima, ali um acontecimento ou outro pra não ficar em alto assim. Eu até mostraria aqui pra vocês se eu tivesse ele aqui comigo agora. Ele tá lá em casa, tá na casa da minha mãe. Eu até mostraria se eu tivesse ele aqui comigo agora, mas eu não tô. Algum outro dia eu pego pra mostrar pra vocês, tá bom? É que, gente, sério, tem umas 200 páginas, sem mentira nenhuma. 200 folhas de caderno escritas e é um grande projeto meu pra um futuro livro. Sim, é um grande projeto meu, porque foi a minha primeira ideia, literalmente. Eu simplesmente assistia a novelinha, gostava do que eu via, ficava interessada com aquilo. E eu escrevi uma outra coisa em cima. Vocês vão ver, tipo, vocês devem pensar agora que deve ser muito parecido com a novelinha, mas não é, gente. Juro, não é. Nada a ver com a novela. É só, tipo, tive a ideia com a novela. Sabe, uma cena ali que me inspirou e todo o resto eu escrevi à mão, sozinha. E eu escrevi pelo menos umas 10 páginas por dia, gente, sério. Era muita coisa mesmo que eu escrevia por dia. E acabou que, né, teve isso. Depois disso, gente, eu comecei a assistir mais novelinhas, mais filmes, mais séries. E ficou cada vez pior, gente, sério, cada vez pior. Eu ia tendo muitas ideias, muitas mesmo. E acabou que nessa brincadeira, assim, de assistir um filme, pegava uma ideia, assistir um vídeo ali, uma outra coisa, pegava outra ideia. Nessa brincadeira, gente, sem mentira nenhuma, eu acumulei
um total de agora, no meu bloco de notas, eu tenho um total de 171 ideias diferentes. Ideias diferentes, para livros diferentes. E sem contar que alguns deles podem até, né, tipo, serem sagas, alguma coisa assim, não sei, gente. Mas 171, gente, sério, sem mentira nenhuma. Isso sem contar nas histórias que estão espalhadas aí pelos meus cadernos, essas coisas. De verdade. É muita coisa. Eu nem sei se eu vou conseguir escrever todas elas em vida. Misericórdia, gente. Se você pensar, se eu fosse escrever, por exemplo... Se você pensar, se eu fosse escrever, por exemplo, um capítulo por dia de cada livro, eu teria o quê? Vamos dizer, um capítulo assim, um livro com base em 20 capítulos, mas aí tem a diagramação, tem a capa e tudo mais. Vamos pegar um mês pra cada livro. Eu teria 12 livros em um ano. Em 2 anos eu teria 24 livros. Só que, tipo, claro que é impossível, né? Ninguém consegue escrever, assim, um capítulo inteiro em um dia só. Só que, tipo assim, gente, 171, quantos anos levaria pra mim terminar todas essas ideias? Isso porque eu parei de ignorar, tá, gente? Sério, eu não sei o que acontece. Minha mente só continua colocando ideias na minha cabeça, assim, aleatórias, e eu parei de... Eu comecei a ignorar essas ideias, porque senão, gente, coitada de mim, né? Porque eu quero realizar esse sonho, né, de escrever esses 171 livros, se Deus me permitir ficar viva até lá. Mas sério, gente, parando com as brincadeiras, é verdade. Quando ali eu tava depois do 6º ano, eu acredito, 6º ano do fundamental, eu comecei a querer levar a sério isso. Eu ainda tinha muitas ideias e ia anotando muitas ideias, mas eu comecei a levar isso a sério, de verdade. Eu falei, não, vamos pegar alguma coisa pra escrever, porque eu falava, eu quero escrever meus livros, eu quero publicar meus livros, tudo bem, até aí tudo certo. Só que eu comecei a começava a escrever daí ficava desinteressante, não estava legal, daí eu começava outro. E assim foi. Eu foi indo e acabava que eu começava e não terminava nenhum. E foi se prolongando por muito tempo, sabe? Por anos, assim, eu assim, começando a escrever um livro e nunca terminava um outro. E enfim, virou uma bagunça. Resumindo, virou uma bagunça. Então eu decidi pegar a série em só um. Eu falei, não, vamos pegar só um pra escrever, só um. Vamos focar a escrita do começo ao fim. E claro que eu tenho muitas ideias pra publicar no Wattpad também, né? Claro, nossa Bíblia Laranja. E as ideias assim mais curtas eu publico lá, certo? Algumas ideias que eu tive mais curtas eu publiquei lá. E eu vendo os likes, eu vendo que as pessoas gostavam da minha escrita, gostavam do que eu estava fazendo, gente, isso me motivou demais. Eu falei, não, agora eu preciso focar em só um, porque eu tenho que terminar um livro pra publicar. E foi um processo de anos, de verdade. Foi um processo muito longo, como vocês sabem, né? Foi por trás das câmeras, meu livro, que eu publiquei, que eu decidi, eu falei, eu vou pegar firme nesse, vamos até o final. E realmente, eu consegui finalizar a escrita, eu nem acredito. Eu tive alguma ajuda, assim, às vezes quando eu ficava, assim, parada, muito parada, porque eu tive muitas pausas. Eu escrevi um tempo que estava desinteressante, eu falava, não vou começar outro, eu vou focar nesse, vou dar uma pausa. Só que aí a pausa levava dias, meses, entendeu? Só que finalmente eu consegui terminar meu livro e escrever ele inteiro, o primeiro rascunho. Quando eu fui passar limpo, né, eu passei, eu tive novas ideias. Também outro detalhe meu, que é sempre assim, quando eu vou ler um rascunho, eu tenho novas ideias, eu quero colocar mais coisas. Eu falei, não, bora deixar do jeito que tá bom a história, você quer adicionar mais coisas e tudo mais, eu sei, mas vamos manter do jeito que tá. E foi isso, eu mantive. Consegui, foi uma luta muito difícil contra mim mesma, mas eu consegui. E só que o que era um mar de rosas
virou, sei lá, um pesadelo pra mim. Porque assim que eu terminei o livro, eu encontrei um desafio. A capa do livro. Como é que eu ia fazer a capa? Eu falei, vou ter que fazer sozinho, eu tô sendo independente. Eu escrevi o meu livro sozinho porque, né? Gente, eu cheguei até a chegar com algumas capas no vídeo que eu vou fazer falando sobre o livro, né? Explicando sobre o livro, mostrando pra vocês conhecerem mais o meu livro. Eu vou mostrar pra vocês as capas que eu desenhei. Não foram capas tão ruins, eu vou falar, mas é porque eu não tinha ideia, assim, de paleta de cores, essas coisas. E como eu tive um jeito, eu paguei uma pessoa pra fazer a capa e a diagramação do meu livro. Sim, e não foi tão barato assim, vamos dizer. Mas também não foi caro, como publicar inteiramente com uma editora. Eu mandei, na verdade, antes mesmo disso, eu mandei o rascunho pra uma editora, porque eu queria muito publicar com uma editora. E aí veio o pesadelo. Aí começou o pesadelo, porque eles leram. Mandei pra uma editora que nem tipo, a editora nem é tão assim famosa, vamos dizer assim. Eu mandei a versão final, né, dos capítulos pra eles. Eles me mandaram uma versão corrigida, disseram que o meu livro estava muito bom pra ser, já poderia ser publicado, na verdade. Deram só alguns ajustes ali, uma coisinha ou outra que eles mexeram, né? Mas o preço, gente, sério, o preço. Vamos dizer, o salário mínimo do Brasil tá o quê? 1.600 e alguma coisa. O livro ficou 3.000 e alguma coisa, gente, sério, sem brincadeira. E me disseram que isso é um valor barato do que eles estão cobrando realmente pra publicar os livros hoje em dia. E aí eu vi meus sonhos irem por água abaixo. Gente, sério, eu chorei tanto quando eu vi o valor. Eu pensei, o que eu vou fazer? Eu quero publicar com uma editora. E eu chorei demais, eu lembro. Falei, nossa, agora acabou, como é que eu vou fazer pra publicar meu livro? Era meu sonho. Acabou. Pra mim tinha acabado naquele momento que eu vi o valor de 3.000 reais, 3.000 e alguma coisa. Eles falaram que podia dar uma entrada ali simbólica de 1.000 e tantos reais e parcelar o resto. Eu falei, gente, acabou pra mim. Acabou. Não tem como. Mas eu não desisti. Então eu fui atrás de uma pessoa que pudesse fazer a capa do meu livro e de diagramar meu livro. E conheci ela pelo Instagram. E acabou. Eu falei, gente, ela cobrou um valor ali. Mas, gente, não chegava nem aos pés do que eu iria ter que pagar pra editora publicar o meu livro. Então eu falei, vamos. E a capa ficou realmente muito linda, gente. Eu amei a capa do meu livro. Pode ser que vocês acham, não sei. Eu amei a capa do meu livro, de verdade. A diagramação também ficou muito boa. Essa parte de trás aqui, gente, é a minha parte favorita. Tá bom? E um resumo bem... A parte de trás é a minha parte favorita, gente. Então... eu quase desisti. Mas eu não queria me deixar levar por causa disso. Então eu fui atrás dela. Eu falei, pode fazer. Eu vou pagar. Porque era um valor que... Sabe? Tipo, nada a ver com... É um valor muito baixo, considerando com o que eu ia colocar pra editora publicar. Mas é claro que tinha a parte pior, né? Que era a divulgação, que foi onde eu falhei com o meu livro. Enfim, mas isso aí a gente fala daqui a pouco. Então, gente, sério, eu fiz... Porque a diagramação eu também pedi pra ela, porque ela também faz só a capa separada, né? E tudo mais. Porque a diagramação, gente, eu fiz toda a minha diagramação pelo Canva. E ficou, gente, sério, eu nunca tinha feito uma diagramação de livro na vida. Nunca tinha feito. Mas ficou uma coisa tão bonita. Sério, gente, a diagramação que eu fiz no Canva ficou muito linda. E foi a minha primeira diagramação. Eu nunca tinha feito nada parecido antes. E agora que eu sei o que eu sei que eu posso fazer melhores diagramações mais pra frente. E pagar mais barato pra fazerem a capa do meu livro, né? Talvez até sozinha eu faça. E... Sim, só que veio
a briga, porque o Kindle não aceita PDF e eu só sabia baixar pelo Canva em PDF. Mas também no Canva tem uma função que tem como baixar em .doc, né, que é o que o Kindle aceita. Eu falei, onde é que eu vou publicar meu livro? No Kindle, né? No Kindle. E tem uma versão, tem um jeito de você baixar lá que ele aceita a versão que o Kindle aceita, né, que é .doc. E eu falei, pronto, agora eu baixei em PDF e eu não sabia como arrumar. Eu baixei aplicativos que pudessem tentar arrumar, mas eu tava muito confusa na época, ainda tava muito atordoada por causa da coisa da editora toda. E eu tava com pressa, eu tava querendo muito publicar esse livro logo, sabe? E então a capa ficou pronta, né? Eu paguei pela capa, enfim, eu decidi pagar pela capa e pela diagramação também do meu livro, que seria mais fácil, ela já me mandaria em .doc e já seria uma mão na roda, vamos dizer assim. E veio, gente. A capa ficou linda. Eu consegui ali publicar no Kindle, também publiquei no iClap, que é o livro físico, e eu já pedi minha primeira versão do iClap. Eles disseram que tinha uma versão gratuita do meu livro, que eu poderia pegar sem pagar, só que não chegou, gente, sério. Eu coloquei meu endereço certinho, não chegou. Daí eu pedi outro. Eu pedi 10 livros, porque eu queria vender pra conhecidos. Eu divulguei pra minha família, né, e tal. Todo mundo queria meu livro. Da minha família, né, claro. E eu comprei 10 cópias. Consegui vender as 10 cópias. O preço que eu ia receber pela iClap era um preço. E eu cobrei o preço, no caso, eles cobraram preço, mas eu recebi um valor menor, claro. E aqui, pessoalmente, eu pude vender ele pelo preço real, né? Tava vendendo meu livro, gente, o livro físico, por R$35 pros meus parentes, meus conhecidos, né? E eu só comprei essas 10 cópias, gente. Eu tentei divulgar, eu criei um Instagram, tentei crescer o Instagram, não deu certo. E eu vi que não ia dar certo se eu não colocasse aqui, ó, minha cara a tapa, que é o que eu estou fazendo agora. Porque era muito difícil pra mim, gente, gravar vídeos assim. Foi um desafio muito grande. Eu tá aqui agora é um desafio muito grande. Mas eu não queria desistir, sabe? De divulgar o meu trabalho, porque, gente, 170 livros que eu tenho pra publicar. Claro que alguns eu vou misturar, tipo, como é só são apenas ideias iniciais, eu posso misturar, certo? Posso juntar uma ideia inicial com uma outra, fazer só um livro, fazer só uma história, e tal, que você escreve, claro, né, gente? Eu escrevo romance, dark romance também. Tô escrevendo 2 livros já, sim, mas como é que você fala? Não, gente, sério, eu tô conseguindo, como fala, manusear e escrever 2 livros ao mesmo tempo. Eu não tô dando muita importância, assim, pra publicar ele como livro mesmo, porque ele é mais um dark romance, e é um dark romance bem pesado, tá? Então eu quero publicar ele no Wattpad. Ele se chama O Quarto Número 5. E temos outro também que é Um Amor do Passado. Não sei se esse vai ser o título dele, mas, gente, Um Amor do Passado é, assim, um dos meus livros favoritos. De todas as ideias que eu tenho, ela foi uma das minhas favoritas. Eu escolhi ela com muito carinho pra escrever agora, porque depois que eu publiquei meu primeiro livro, eu falei, agora eu quero ir pro segundo, e o segundo eu quero que seja alguma coisa especial. Porque Por Trás das Câmeras foi... Não estou dizendo que eu não gosto de Por Trás das Câmeras, mas foi mais uma escolha rápida, assim. Um livro ali que a ideia já estava mais completa, que seria mais fácil pra mim escrever mais rápido. Não significa que a história não seja boa, tá, gente? Por favor. E... bom, é isso. Foi difícil. Foi muito difícil. Mas conseguimos, estamos aqui, certo? Tô com o meu livro em mãos. Gente, já faz uns 2 anos que eu publiquei esse livro, pra vocês terem uma ideia. Desde que ele chegou, eu tô tentando fazer um marketing, eu tô tentando crescer meu canal, um perfil no Instagram não tava dando certo, e divulgando meu livro o máximo que eu podia.
não tava dando certo também. Então, eu simplesmente peguei todo esse tempo, esses 2 anos desde a publicação dele, tentando me convencer de que essa seria a única saída, porque é muito traumatizante pra mim gravar vídeos. Eu espero que, né, eu consiga superar meus traumas e possa me mostrar aqui mais, aparecer mais, porque eu tenho muitos vídeos pra gravar, eu tenho ideias pra apresentar todas as minhas ideias pra vocês, todas as minhas ideias. Eu quero apresentar todas as 171 ideias, eu quero apresentar aqui, eu quero crescer essas ideias aqui também no canal. Quero também divulgar meus livros, os livros que eu vou publicar, esse livro, toda a minha trajetória como escritora também, mas agora, daqui pra frente, né, no caso, toda a minha trajetória daqui pra frente, e espero que vocês acompanhem, né, foi difícil, minha trajetória foi difícil até a publicação do meu livro, foi difícil pra mim estar aqui hoje fazendo um vídeo, e apresentando o meu livro pra vocês foi muito difícil pra mim colocar minha cara a tapa, porque agora eu quero divulgar, eu quero crescer um canal, quero crescer um perfil no Instagram também, pra atrair quanto mais pessoas o possível, porque, gente, é meu sonho ser uma escritora, assim. Gente, na verdade, é meu sonho ser uma escritora e poder revelar todas essas ideias que eu tenho pro mundo, sabe? Tipo, são muitas ideias, muitas mesmo, e eu quero muito colocá-las no papel. Eu sempre fui muito boa em me expressando no papel. E com os meus livros, eu acredito que eu vou chegar muito longe. Eu acredito em mim mesma, acredito que eu vou chegar muito longe, acredito que eu vou ser uma ótima escritora. Já sou, né? Já sou uma ótima escritora. E eu espero que vocês acompanhem, se vocês quiserem ver se vocês quiserem ver essa jornada, acompanhar isso aqui comigo. Vocês podem se inscrever aqui e esperar o próximo vídeo, porque no próximo vídeo eu vou estar apresentando o meu livro por trás das câmeras, tá bom? Então, é isso. Sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas eu resumi, tá? Deu uma resumida, talvez eu falei um pouco demais sobre a minha trajetória até aqui, né? Mas daqui pra frente vocês vão estar junto comigo, acompanhando a trajetória, certo? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Beijo, tchau!